Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 24 de setembro. Obrigado a todo mundo que veio assistir o nosso quadro aqui no Rumble. Esse quadro a gente junta as notícias todas de política para falar por aqui, porque estamos na reta final das eleições, tem muita notícia de política para falar, é melhor falar num segmento só. Se a gente ficar falando pequenos segmentos, acaba ficando contraprodutivo, não é mesmo? Vamos falar hoje de notícias trazidas por Kiro Balista, Jefferson Forte e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias. Vamos falar sobre o discurso do desespero na campanha de Bolsonaro. De onde é que tiraram esse discurso? Vamos entender esse motivo. Da violência política também estão falando de novo nisso daí. Olha o ponto da violência política. O Lula diz que ele é sofisticado, cara. Você acredita nisso? E Bolsonaro é que é um ignorante, um do cara do povão. Olha que coisa. E o Ciro acertou de novo. O Lula quer se vingar do brasileiro. Vamos começar então dando uma olhada nessa narrativa da esquerda, né? Bom, em relação às pesquisas, não tem grandes alterações, como a gente mostrou para vocês, tem aqui a perninha do Lula subindo, é o que era esperado nessa reta final mesmo, estamos na última semana, meu amigo. Domingo que vem, sem ser amanhã, domingo que vem já é a eleição. E aí o pessoal tá vindo aqui com umas notícias estranhas, né? Olha só o Bonin falando aqui na Veja. Campanha de Bolsonaro vive pesadelo, com cofre vazio e dívida milionária. O cheque voador do partido de Bolsonaro na praça já chega a 50 milhões de reais. Aí você fica assim, caramba, que coisa, né? Que triste, será que é mesmo? Bolsonaro tá desesperado, não tem mais dinheiro, que coisa, né? Mas aí você vem aqui na página do Divulga Can de Contas aqui do Bolsonaro no TSE e vê que ele arrecadou 32 milhões de reais para gastar na campanha e gastou até aqui só 15 milhões de reais, ou seja, tem mais que o dobro para gastar, faltando só uma semana para terminar a campanha. Que estranho esse negócio, né? Não bate o que está falando aqui o Bonin, que teria assim, dinheiro a campanha do Bolsonaro, que o negócio está desesperado e não sei o que lá, né? Aí aqui vem o Camarote também falando que não, que a alta rejeição de Bolsonaro amplia desânimo na campanha, que o pessoal da campanha do Bolsonaro está desanimado, começa a culpar até o presidente por estar desanimado desse jeito, né? Você fala, caramba, que coisa, de onde é que esse cara sabe isso? Como é que ele pode saber esse tipo de coisa, né? Que estranho. Mas não é isso não. Sem bala de prata, comitê racha e aliados temem aloprada de Bolsonaro sobre fake news e urna e não sei o que lá. E fala com campanha em crise, Bolsonaro ataca judiciário em Minas Gerais. E, enfim, ou seja, repara, um monte de notícia, todas elas dando conta de que a campanha de Bolsonaro estaria em desespero, estaria tudo acabado e coisa e tal. Aí você para pensar, que diabo, é o que você tem que pensar com esses esquerdistas, né? O que esse pessoal está querendo que você considere com isso, né? De um lado, é lógico, ele quer que a pessoa que vota no Lula sinta-se em vitória, né? Olha, não, estamos indo bem, o Lula está abafando e coisa e tal. Mas está todo mundo vendo que os números do Lula estão bons só naquelas empresas amigas do Lula, lá no Datafolha, no IPEC, coisa e tal. Via de regra, na maior parte das pesquisas, já está tudo empate ou Bolsonaro na frente. E aí, como é que fica essa história, né? Como é que pode isso daqui? E a conclusão que eu chego é aquela que eu falei também no meu vídeo lá do YouTube sobre o caso dos artistas e das decisões aleatórias do STF aí nesses últimos dias. A minha visão sobre isso, sabe o que é? É porque a esquerda sabe que está enrascada, eles sabem que Lula tem muito menos voto do que estão dizendo, sabem que não vai ganhar, e a única expectativa que eles têm agora é que Bolsonaro fale alguma coisa descabida, ou que tente um golpe, ou que alguém, não necessariamente Bolsonaro, porque, veja, eles estão falando aqui que na campanha de Bolsonaro está batendo desespero, mas na verdade o pessoal da campanha de Bolsonaro sabe a verdade, não tem nada disso. O que eles querem? Eles querem que algum oficial amigo do Bolsonaro, alguém que goste do Bolsonaro, faça alguma coisa em termos de golpe, coisa e tal, porque eles acham que isso, e só isso, poderia ajudar a descartar o resultado da eleição. Eles querem agora um golpe, eles querem um problema qualquer, porque isso poderia fazer eles descartarem a eleição, porque Bolsonaro vai ganhar. Então, ou seja, eles querem alguma coisa para poder dizer que a eleição foi inválida, que a eleição não deu certo, que está tudo errado, que tem que tirar Bolsonaro de qualquer forma, tem que botar outra pessoa e ponto final. É isso que eles querem com esse discurso de dizer que a campanha do Bolsonaro está em crise, que não tem mais dinheiro, que Bolsonaro já perdeu.
Olha, tá todo mundo vendo as campanhas aí, tá todo mundo vendo o Bolsonaro na rua com um monte de gente, motocicletas enormes num monte de lugar. Foi hoje em Campinas, né? Aliás, vamos falar sobre isso, sobre o Lula chamando o pessoal do interior de São Paulo de capial, de ignorante, coisa e tal, né? Enfim, todo mundo tá vendo o apoio do Bolsonaro. Que história é essa de que tá em parafuso e não sei o que lá e que não tem mais chance? O problema deles é esse. Eles querem que alguém tome uma atitude violenta, que faça alguma coisa violenta para justificar a narrativa deles. E qual que vai ser a narrativa deles? Vai ser a narrativa da violência política. Tá aqui, ó. Essa notícia aqui, ó. Randolph e petista se reúnem com o ministro Moraes. O que o Randolph foi fazer lá? Eu não vou tocar aqui, é um vídeo isso daqui da Jovem Pan, mas o que ele fala aqui é justamente isso, que os petistas estão preocupados com a violência política na reta final da campanha, que a violência política pode prejudicar o resultado da eleição, que a questão da violência política e não sei o que lá. Ou seja, o que eles estão querendo é isso. Eles querem, de um lado, causar algum evento, alguma coisa crítica, né, alguma coisa que possa ser tomado como um ato excepcional, e de outro lado dizer que isso invalida as eleições, que Bolsonaro ganhou as eleições, mas não vale porque ele usou violência política, né? Agora, preocupante mesmo é isso daqui, ó. O PCC planeja ataques durante as eleições. Que tipo de ataque que o PCC vai planejar durante as eleições? Porque repara como é que isso pode corroborar a lógica da esquerda. Estão dizendo que Bolsonaro está desesperado e coisa e tal. Estão reclamando já de violência política. E aí vem o PCC, que todo mundo sabe, é aliado do Lula, é aliado do PT, e faz alguma coisa durante as eleições. Esse pessoal está desesperado, eles sabem que vão perder a eleição. Então eu não duvido nada. Espero sinceramente que o pessoal esteja acordado, prestando atenção nisso daqui, porque isso é algo que realmente pode ser usado depois para acusar Bolsonaro de ter feito violência, ter usado coerção e coisa e tal, e que o resultado das eleições, a reeleição do Bolsonaro, não valeu, porque ele usou violência política durante as eleições, hein? Vamos acompanhar isso daí, né? O Lula não cansa de ajudar Bolsonaro. É impressionante como é que o Lula quer ajudar. É só deixar o Lula falar, meu amigo, que ele elege o Bolsonaro 10 vezes. Olha aqui, ele lá no Ratinho falou que o jeito ignorante do Bolsonaro é característico do interior de São Paulo, disse Lula. Na verdade, ele falou mais do que isso, né? Ele falou que bonito é ser educado como ele, sofisticado. O bonito é ser educado, um cara refinado como eu. Ai, caramba, eu vou te falar um negócio. Ô Lula, obrigado, cara. Valeu. O Bolsonaro agradece a sua ajuda aí na campanha dele. Aliás, agradece mesmo. Olha que lindo que estava lá em Campinas. Bolsonaro está hoje em Campinas, no interior de São Paulo, ali um apoio enorme para ele no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo. O interior de São Paulo é mais rico que muita cidade grande em outros estados por aí. Bom, Campinas é uma cidade grande, né? Campinas é enorme. Enfim, mas é ótimo o Lula falar desse jeito, ele identificar o pessoal do interior com o Bolsonaro. É isso daí, Lula. Realmente, quem vota em você é só aquela galerinha ali do Leblon, os socialistas do Leblon, e mesmo o pessoal do Leblon, sabe que eu falo esse negócio, eu brinco com o pessoal do Leblon que vota no Lula e coisa e tal, de vez em quando o pessoal reclama comigo aqui no Rio, fala, não, eu moro no Leblon, eu não voto no Lula não, não, eu sei que não vota, é uma maneira de dizer, muito artista da Globo, muito artista, esse pessoal mais famoso aqui no Rio de Janeiro mora ali no Leblon, né, é o bairro mais chique do Rio de Janeiro, né, Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas e coisa e tal, são os lugares mais chiques, né. Quem acha que é Barra, não, Barra é lugar de novo rico. O pessoal remediado que conseguiu comprar apartamento novo vai para Barra. Rico no Rio de Janeiro é Lagoa e Leblon, né? Enfim, mas eu sei, muita gente no Leblon vota no Bolsonaro também. Mas é o típico dessa sociedadezinha, dessa elite política atrasada que ainda existe no Brasil, que é justamente quem está resistindo ao fenômeno Bolsonaro, né? Bom, e aí o Lula, a estratégia dele já está definida agora. Ele já viu que ele não consegue mais voto de ninguém, só consegue tirar voto do Ciro. E daí já tem a Datafolha aqui dizendo que 1 em cada 5 eleitores do Ciro e da Tebet admite voto útil em Lula. Eu não vejo problema nenhum nisso. Como eu falei para vocês, a minha visão é que o Ciro iria desistir em algum momento da campanha
para dar os votos dele para o Lula, e tô achando ótimo o que está acontecendo. É muito melhor do que eu esperava, que é o Lula querendo destruir o Ciro, e o Ciro resistindo. É a melhor coisa possível, muito melhor do que eu esperava, melhor do que encomenda. E tanto o Ciro como a Tebet, você pode achar que a pessoa que desistiu de votar neles vai votar todo mundo no Lula, mas não é bem assim não. Muitos desses votos podem acabar indo para o Bolsonaro mesmo, ainda mais com essa campanha que o Lula está fazendo para desacreditar o Ciro, para desacreditar a Simone Tebet. Chega a ser uma covardia com eles, realmente, eu percebo isso, né? E quando você olha aqui a questão da certeza do voto, né, que é uma outra pesquisa aqui da Poder 360, que aliás fala outra coisa, né? Aqui fala que 1 em cada 5, ou seja, 20% dos eleitores. Aqui fala que na verdade é menos do que isso, né? 40% dos eleitores de Ciro consideram mudar o voto. Olha que coisa, né? Então, mas olha só, o que ele fala aqui na verdade é que quem votará com certeza naquele candidato que você escolheu. O Bolsonaro, o cara que vota em Bolsonaro, tá muito certo, não vai mudar de jeito nenhum, vai votar em Bolsonaro. O Lula é outra história. O Lula já tem aqui um pouco menos de certeza de que a pessoa vai mesmo votar no Lula, né? A Tebet e o Ciro, dá para ver que realmente tem uma grande margem aqui que pode mudar. Não dá para saber se é 40%, como diz essa pesquisa, ou se é 20%, como diz essa outra, mas é possível sim que muitos eleitores acabem votando no Lula ao invés do Ciro. Eu discuto muito se vai ser 40%, como está colocando aqui, acho que não é isso tudo, mas vai ter sim, vai ter uma parte do pessoal que vai votar no Lula, mesma coisa com a Simone Tebet, mas também vai ter um pessoal que vai vindo aqui e vai votar no Bolsonaro. Então, no final das contas, o Lula tá recorrendo a esse estratagema de destruir o Ciro só porque não tem outra alternativa. A única alternativa que restou a ele foi essa. Não tem outra forma dele fazer isso, né? No novo Datafolha, a campanha do Lula falou que o voto útil ainda não veio. E aqui está também dizendo que a abstenção passa a preocupar o time de Bolsonaro. E eu não sei não, viu? Eu questiono isso daqui. A gente explicou no vídeo de ontem a questão da matemática que o pessoal fez lá da consultoria estrangeira, e ela é bem assertiva com relação a isso, né? A abstenção varia muito com escolaridade, e no caso do Lula, ela é muito pior para o Lula do que para o Bolsonaro, né? É verdade. O QG de campanha do Lula já está falando até em ajudar eleitores a chegar na zona eleitoral para votar e coisa e tal, porque lembra que a gente falou isso, né? Esse é um dos problemas. O pessoal mais pobre acaba não indo votar, né? Porque não tem dinheiro para comprar passagem, esse tipo de coisa, né? Mas a gente sabe que, na verdade, uma boa parte dessa operação do QG do Lula para levar eleitores para votar pode incluir compra de voto. Isso é uma preocupação grande realmente, hein? Vamos ver como é que isso vai sair no final das contas, mas é o que eu alerto vocês. O Lula está tentando comprar voto nessa eleição. Eles vão fazer uma grande operação de compra de votos no primeiro turno. Bolsonaro não precisa se preocupar tanto assim com a abstenção. É lógico, a abstenção é ruim para todo mundo, mas tem que muito pior para o Lula, né? E aqui continuam batendo no Ciro. Após acusar petistas de fascismo, Ciro agora chama de nazistas. Uai, exatamente o mesmo que o PT faz. O PT aleatoriamente chama pessoas de fascista, nazista, qualquer pessoa que não seja do PT pode ser chamado disso daí. Por que as outras pessoas não podem chamar o PT também de fascista e nazista? Se tem uma ideologia no Brasil que é muito próxima do fascismo e do nazismo original, é justamente o PT, né? O PT é o partido autoritário, é o coletivista, é aquele que acha que as pessoas servem apenas pela causa do partido, não servem em si só. O indivíduo não tem importância. O que importa só é o poder. Isso é o PT. Então, na verdade, isso aqui não tá errado, não. O Ciro deve estar certo nessa daqui. Apesar de que eu também acho o Ciro um tanto fascista, né? O fato do PDT apoiar Brizola, apoiar o ditador, o Getúlio Vargas e coisa e tal, também tem esse lado também, né? Onda Lula cresce na reta final. O pessoal quer causar hype, né? Eles lembram da época que a televisão podia fazer essas coisas. A televisão, houve uma época, gente, que a imprensa conseguia emplacar essas narrativas. Isso aqui não nasceu do nada, entendeu? Esse negócio de dizer assim, ah não, agora vai. Agora, Lula já virou, né? Como é que foi do Haddad na eleição de 2018? Haddad já virou e não sei o que lá, o Ciro já virou, sei lá quem é que usou esse troço. Mas houve uma época na história do Brasil, há sei lá, 20 anos atrás,
quando não havia internet, que a imprensa causando esse furor mesmo, não, Lula já ganhou, olha que coisa, cresceu na reta final, coisa toda. Cresceu onde? Cresceu no IPEC e no Datafolha? Fala sério, porra. A gente já sabe que esse troço tá comprado, já tá mais do que na cara que isso daí tá estranho, né? Aí o pessoal vem jogar essa, né? Que Lula já ganhou, não sei o que lá, coisa e tal. E o objetivo deles, de novo, é aquilo que eu falei, é tentar fazer algum bolsonarista fazer uma besteira. Alguém aí da equipe do Bolsonaro se desesperar. Da equipe do Bolsonaro eu não acredito, porque a equipe dele, tá todo mundo em contato, o pessoal sabe das pesquisas internas todas, mas eu digo, alguém do Exército, alguém próximo. Você não viu aquele caso que eu falei do Roberto Jefferson entrando na justiça militar, pedindo para derrubar o STF? Cara, isso não tem chance nenhuma, esquece, esse tipo de coisa só dá munição pro Lula, para dizer que Bolsonaro é golpista e coisa e tal. Que eles querem alguma coisa desse tipo, alguém que faça um escarcéu qualquer para favorecer, supostamente favorecer Bolsonaro, mas que vai acabar, na verdade, dando vazão à justificativa golpista deles, né? Lá no exterior o pessoal continua sem saber nada do que acontece. É impressionante como é que a imprensa estrangeira, eu não sei se ela é incapaz de entender o que está acontecendo no Brasil ou se ela mente descaradamente sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Realmente não dá para saber. Mas aqui diz o cara, não, porque os candidatos indígenas vão tentar virar uma fortaleza do Bolsonaro, que é Roraima, né? O estado de Roraima, 3/4 dos votos são para o Bolsonaro e eles querem agora um candidato indígena para o Senado, talvez consiga tirar e não sei o que lá. Consegue nada, duvido que consiga alguma coisa. É só o pessoal fazendo, querendo o quê? Dinheiro. Deve estar querendo financiamento. Cria esse negócio, o pessoal doar dinheiro para ele. Pior que se fosse o dinheiro caísse na mão do índio mesmo, eu nem ficava chateado. Se caísse o dinheiro de apoio internacional no bolso desse índio aí, eu ficaria até satisfeito, porque, pô, bem ou mal, o cara deve ser pobre lá, ganhou dinheiro. Pior que eles vai ficar tudo no meio do caminho, nas ONG, que estão ajudando o índio a se eleger senador no Amapá ou em Roraima, não sei o que lá. Não vai conseguir nada, não vai conseguir ganhar, né? E esse dinheiro nem vai para a mão do cara no final das contas. É uma tristeza. E outra coisa aqui, olha só, análise de uma revista estrangeira sobre carbono. Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro pode tirar Bolsonaro, a perda da eleição por Bolsonaro pode diminuir o desflorestamento, né, o desmatamento na floresta amazônica por 89%. De onde é que de que cu que esse cara tirou esse número? Que puta que pariu. Cara, o Lula desmatou muito mais do que o Bolsonaro. É só ver as estatísticas. Desmatava 3 vezes mais do que o Bolsonaro na época do Lula. De onde é que esse cara tirou que tirar o Bolsonaro vai diminuir o desmatamento? E de onde é que ele tirou esse número? 89%. Para com isso, bicho. De novo, o que é isso daqui? Pode ser duas coisas. Pode ser total desconhecimento do que acontece aqui no Brasil, ou o que é mais provável é maldade. O cara quer dinheiro, tá querendo arrecadar grana lá fora para candidatos do PT e coisa e tal. Né? O candidato do PT pode até não se eleger, mas vai ficar com dinheirinho da campanha, pô, que beleza, né? E aí fica com esses papos assim, para falar pro pessoal lá de fora que não tem a menor ideia do que tá acontecendo no Brasil, aí acha, não, então eu tenho que doar dinheiro pro Lula mesmo, para Bolsonaro não se reeleger, e aí o desmatamento acabar na Amazônia, porque certamente se Lula se eleger, o desmatamento acaba, né? E o cara não vai perder um segundo para olhar a estatística de desmatamento na época que o Lula era presidente, que era 3 vezes maior do que na era do Bolsonaro, né? É impressionante a maldade desse pessoal. Só pode ser maldade, não pode ser inocência. Esse pessoal não tá falando um negócio sem saber, né? Eles estão de propósito falando mentira. Bom, o Ciro Gomes falou uma verdade enorme que eu já avisei também. O Lula quer se vingar do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula... Não acho que ele vai ganhar a eleição, mas se acontecer dele ganhar a eleição, meu amigo, não esperem outra coisa. Ele vai querer vingança. Vingança de mim, de você, de todo mundo que protestou contra ele. Esse pessoal isentão que tá aí do MBL, do Moro, esse pessoal isentão aí da Veja, que agora tá falando, não, que tem que tirar Bolsonaro, então vamos votar no Lula para tirar Bolsonaro agora, não sei o que lá. Sabe o que vai acontecer com o Lula? Você acha que ele vai fazer diferença entre quem é bolsonarista e quem participou dos protestos contra a Dilma lá atrás? Não, meu amigo, ele vai tentar enrabar todo mundo. Não sei se vai conseguir, mas que vai tentar enrabar o povo brasileiro para fazer a vingança dele, você pode ter certeza que ele vai tentar. É o que eu estou falando de novo. Eu não acho que Lula vai conseguir transformar o Brasil numa ditadura comunista, tipo a Nicarágua. Mas que ele vai tentar, ele vai tentar. E aqui vem aquela grande questão que eu sempre me pergunto, né? Aonde estão os eleitores do Lula? Cadê esses eleitores do Lula?
Porque, tudo bem, a gente vê que nos comícios, na rua, não tem eleitor do Lula. O eleitor do Lula não vai nos comícios dele. Mas aí você vê esse caso aqui, que foi a entrevista do Lula pro Ratinho. A audiência foi a pior com todos os presidenciáveis. O menor que a do Ciro, menor que da Simone Tebet, menor de todas. A de Bolsonaro foi a maior. A do Lula foi a menor de todas. Ninguém queria ver o Lula com o Ratinho. Cadê o eleitor do Lula? Onde é que está essa pessoa mítica, encantada, que só aparece nas pesquisas do Ibope, do IPEC e do Datafolha? Cadê? Onde é que vive esse ser de luz que só aparece na frente dos pesquisadores do Ibope? É impressionante, cara. Não tem, essas pessoas não existem, não estão aqui, ó. Cadê a audiência? O cara não vai assistir a audiência do ídolo dele lá, do Lula, que está concorrendo à presidência. Enfim, e aqui, tá vendo? Você vê a pesquisa aqui, Modal Mais Futuro aponta empate entre Bolsonaro e Lula. Mais uma, empate quase numérico, 39,2 a 39,1. Eu não descarto ser alguma coisa assim. Eu acho que Bolsonaro vai acabar o primeiro turno na frente, mas ainda vai para o segundo turno. Pode ser que ele ganhe no primeiro turno? Pode ser que ele ganhe no primeiro turno. Tomara, acharia ótimo. Lula não acho que ganhe, nem no primeiro nem no segundo turno. Mas certamente vamos ter segundo turno. E é isso que eu pergunto. Se tá a mesma coisa, se tá empatado aqui Bolsonaro e Lula, cadê os eleitores do Lula? Onde é que estão essas pessoas que não aparecem em lugar nenhum, que sumiram no mundo? Que não aparecem. Na internet não é. Na internet Bolsonaro tem muito mais seguidor do que Lula. Na rua não é, porque na rua tá todo mundo também do lado de Bolsonaro, ninguém no lado de Lula. Na televisão, aí você poderia dizer que é isso, né? Não, é o pessoal que assiste televisão, é coisa e tal, que assiste Rede Globo, é coisa e tal, mas não, também não. Na televisão também as audiências são baixíssimas, né? Enfim, é isso daí, o grande dilema. Bolsonaro está confiante na vitória no primeiro turno. Somos maioria e venceremos. Tomara. Acho que tem essa chance mesmo. Tem uma chance significativa do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Acho mais provável haver no segundo turno, né? Ele vai estar numericamente na frente do Lula, mas não o suficiente para ganhar no primeiro turno. E corroborando isso também, o Cláudio Humberto mostra aqui na coluna dele que o Bolsonaro tem a maior média semanal em pesquisas, ou seja, apesar de estarem dando aí que não, que teve uma onda do Lula e não sei o que lá, que o Lula está ganhando, coisa e tal, na verdade a média do Bolsonaro está subindo consistentemente, ele continua subindo nas pesquisas. Impressionante isso. Daqui a pouco eu vou mudar a minha opinião, vou achar que realmente Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno essa eleição. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.